2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler a história de um rei chamado Ezequias. Eu vou ler e os irmãos estejam acompanhando. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amor, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a tua cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. 7. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus? Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Amados, preste muita atenção nesse texto. Ezequias foi um rei muito bom. Foi um rei que combateu a idolatria, destruiu altares de idolatria que foi criado dentro da nação israelense. Ele veio, amados, com um desejo de fazer diferente do que o seu antecessor fez. E ele combateu fortemente a idolatria, amados. Ele restituiu o culto ao templo. Ele colocou, amados, Israel no trilho de novo da adoração e da busca por Deus. Este homem foi um homem levantado por Deus para um avivamento vivido em Israel, como pouco tinha se visto até então. Ele foi um homem verdadeiramente abençoado, porque ele não se esqueceu do Senhor. Presta atenção nisso, amados. Ele não se esqueceu do Senhor. Aos 39 anos, ele é cometido de uma chaga. E o profeta, amados, a Bíblia diz que Isaías foi até ele e falou assim: Olha, o Senhor já declarou que você vai morrer. Esta doença não tem cura. Você vai morrer. Só que antes dele morrer, Isaías fala uma coisa para ele: Ezequias, antes da morte, põe em ordem a tua casa. Ordena a tua casa. Tem muita coisa errada lá na tua casa. E antes que você morra, você precisa organizar a tua casa. Ezequias fez muitas coisas, amados. Ezequias, como eu disse, reinaugurou o templo. Acabou com a idolatria no meio do povo. Fez o povo começar a voltar a cultuar a Deus. Ele trouxe um avivamento. Mas Ezequias tinha um problema. A sua casa era uma bagunça. Seus filhos estavam perdidos. Amados, tinha muita coisa errada dentro de casa.
Então Isaías fala assim: ordena a tua casa, põe ordem na tua casa, porque você vai morrer. Essa doença não vai ser arrancada, tirada, a cura não vai vir da parte do Senhor. A Bíblia diz que o profeta sai, o rei vira-se para um lado da parede da cama e começa a clamar, chorando ao Senhor. Ele começa a falar assim: Senhor, é isto que eu vou colher por toda a minha fidelidade? Por todos os anos de dedicação que eu tive? Olha o que eu fiz. Eu fui temente ao Senhor. Senhor, eu dediquei a minha vida ao teu reino. E é isso que eu vou colher aos 39 anos. É isso que eu vou fazer. E ele começa a chamar, amados, clamar desesperadamente pelo Senhor. E a Bíblia mostra, amados, aqui, o quanto esse homem era especial para Deus. E nós precisamos entender como é diferente uma coisa da outra. Porque a Bíblia diz que Isaías nem tinha passado o pátio do palácio, Deus falou assim: volta. Deus respondeu, amados, assim, ó. O rei estava chorando enquanto Isaías saía da câmara, do quarto dele, e estava indo embora antes dele sair do palácio. Deus falou assim: Isaías, volta. Volta, e é o seguinte: Deus deu mais do que Ezequias pediu. Ezequias só queria ser curado. Deus falou assim para Isaías: fala para ele que ele vai ser curado. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Ele tinha 39, amados. O Senhor estava aumentando a vida dele, dando mais 33% do período aproximadamente de vida para ele. Deu mais 1/3 de vida para ele. Falou assim: eu vou fazer com que ele viva mais 15 anos e mais. A perseguição, a pressão que ele está sofrendo do rei da Síria vai acabar. Vai acabar. Ele não vai precisar mais se preocupar com isso. Deus deu muito mais que ele pediu. Não é um homem na qual o Senhor ama. Ezequias então fala assim: mas como eu vou saber que eu não vou morrer? Ok, foi colocada essa pasta sobre a minha chaga e ela foi curada instantaneamente. Mas o que me garante que eu não estou doente, que eu vou morrer e que ao 3º dia eu vou lá no templo oferecer um sacrifício de gratidão ao Senhor? Isaías então faz uma pergunta a ele. Vocês talvez já viram aquele relógio de sol, né? E existia um relógio de sol de Acaz. Isaías fala assim: você quer um sinal que a sombra ela possa avançar ou retroceder? Ezequias fala assim: olha, avançar é algo normal, é só uma questão de tempo, então pode ser questionado. Eu quero ver a sombra voltar. Amados, hoje nós sabemos o que isso é, o que aconteceu. O Senhor simplesmente parou a movimentação da nossa terra, da rotação, da translação, ele parou tudo, e ele fez voltar só para mostrar para Ezequias que ele tinha sido curado pelo Senhor. Quem é Ezequias, amados, para Deus? Um homem especial. E nós não temos dúvida que Deus nos ama. Nós não temos dúvida o quanto o Senhor cuida de nós e quantas coisas sobrenaturais Ele já fez por nós. É inquestionável isso. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar, amados, de algo terrível que esse homem cometeu. Mesmo sendo um homem que está agradando ao Senhor, nesta intimidade que ele tinha com o Senhor. Resposta rápida, faz a terra parar e voltar. Amados, não é para qualquer um. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas lembre-se que a morte de Ezequias, declarada pelo profeta, veio com um alerta: põe em ordem a tua casa. O Senhor então dá 15 anos a este homem. Nós estamos aqui em 2 Reis, eu quero que você avance um pouquinho em 2 Crônicas. Depois de 2 Reis vem 1 Crônicas, depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas. Vá até o capítulo 32 de 2 Crônicas. E eu quero ler 2 versículos com vocês. 2 versículos do capítulo 32 de Crônicas. Presta atenção nisso, amados. Versículo 24 e versículo 25 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou que lhe deu um sinal. Lembra de tudo que nós lemos? É o resumo do 25. Mas não correspondeu Ezequias
ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Tem um problema aqui. O Senhor foi muito bom com ele, mas ele não correspondeu a tudo que o Senhor fez por ele. Deus livrou ele da Síria, Deus curou ele e acrescentou mais 15 anos. Ezequias morreu com a idade de 54 anos. Amados, um homem que recebe tudo isso de Deus no leito de morte, deve ser um homem que exerça uma gratidão a Deus incomparável. E a Bíblia diz assim que não. Depois que isto aconteceu, Ezequias começou a caminhar e a fazer coisas que foi completamente reprovada pelo Senhor. A Bíblia diz que ele teve um filho, 3 anos depois do Senhor livrar ele da morte. Ele tinha 39 anos. Então, quando ele fez, amados, 42 anos aproximadamente, nasceu um filho, e ele deu o nome desse filho de Manassés. E é triste, porque o Senhor, antes mesmo dele morrer lá aos 39, quando ele estava condenado à morte, o Senhor falou assim: põe em ordem a tua casa. E ele ignorou isso. Ele só clamou ao Senhor para não morrer. E ele não consertou a sua casa. E além disso, ele teve um outro filho, Manassés, 3 anos depois. E foi este que veio substituir a ele. E eu quero falar uma coisa aos irmãos: o pior rei que a nação judaica já teve, chama-se Manassés, filho de Ezequias. O pior rei. Para vocês terem uma ideia, o que este menino fez, ele assumiu o reinado com 12 anos de idade. E ele fez coisas terríveis. Ele ficou por quase 40 anos reinando. Ele voltou a trazer a idolatria a Israel. Tudo que o seu pai fez de bom, ele fez o contrário. Para vocês terem uma noção, ele chegou a oferecer o seu próprio filho num sacrifício, num culto pagão a um demônio. O seu próprio filho. Esse era Manassés, filho de Ezequias. O Senhor disse assim: põe em ordem a tua casa. E ele não deu a mínima para isso. A Bíblia relata, amados, de um profeta chamado Eli. Foi o profeta que recebeu Samuel ainda criança. E os seus filhos faziam coisas tão terríveis diante do Senhor, que Deus falou assim: olha, Eli, tanto os seus filhos como você vão morrer, a sua descendência vai morrer, e eles não vão assumir, porque você não cuida bem da tua casa. E ele era um ótimo sacerdote. Ezequias foi um dos melhores reis que já houve em Jerusalém, que houve em Israel. Mas tinha uma coisa que ele não fazia, amados, era cuidar da sua casa. E nasce esse menino chamado Manassés. E eu quero, amados, para vocês terem uma noção do que esse menino representa, abre em Jeremias capítulo 15. E eu quero mostrar um pouquinho desse menino. Ele foi a razão e a causa do povo de Deus se tornar escravo da Babilônia. Foi só por causa dele que Deus deu ordem a Nabucodonosor para entrar em Israel e escravizar as pessoas. E aí vem a história de Daniel. Foi só por causa desse menino. Jeremias capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, amados. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. E ele está falando do seu povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, Ou seja, sabe o que vai acontecer com o povo? Tem gente que vai morrer, tem gente que vai ficar doente, tem gente que vai se tornar escravo, e tem gente que vai fugir. É isso que vai acontecer com o meu povo. Por quê? Versículo 3, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e como as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro
em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Por causa de um filho, Deus, amados, acabou com tudo aquilo que foi construído. Na geração seguinte, amados, tudo foi destruído. Tudo foi desfeito. Na geração seguinte. E se você, amados, vamos retornar aonde nós estávamos lá em 1 Reis. Capítulo 20. Primeira Reis 20, o texto base que nós estávamos utilizando. Segundo Reis, me perdoem. Agora está ficando frio? Aquele? Nas costas? Vai ver com os irmãos aí, que acharem melhor. Tem algum problema aí? Vamos? Sim, dos dois, né? Sim. Então, amados, 2 Reis 20, nós estamos lendo aqui sobre isso que acontece com ele. E aí sabe o que o Senhor faz? A palavra de Deus diz, amados, que depois que Manassés nasce, e ele é cobrado, Ezequias é cobrado das suas ações, e ele fala assim: Ezequias, você começou a se perder, você não cuidou da sua casa. Sabe o que Ezequias fala para o profeta? Ele fala assim: mas espera aí, você está dizendo que o Senhor vai pesar a mão sobre as nossas vidas? Ele fala assim: não, vai pesar a mão sobre o seu filho e a próxima geração. Ezequias então olha e fala assim: tá bom, essa palavra é boa. O que vai acontecer é que a mão de Deus vai pesar na próxima geração. O profeta fala sim. Ele fala assim: então não tem problema, contanto que eu saí ileso. Amados, um homem que vivia para o Senhor, que foi um ótimo rei para Israel, era um homem que não se importava com a sua casa, que não se preocupava com seus filhos, que não era uma prioridade cuidar da sua casa. Você sabe, amados, que existe ninguém sabe quem foi o autor desta frase, mas ela tem sido repetida por muitos homens já há séculos. Diz que Davi, ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. E Noé perdeu o mundo para ganhar a sua família. Eu creio, amados, que existe um linear aí, que é possível você ganhar a tua família e ainda vencer sobre este mundo e fazer a diferença neste mundo. Nós não precisamos perder tudo para ganhar a nossa família, e nem ganhar o mundo e perder a nossa casa. Muitas vezes, e eu quero fazer essa reflexão com os irmãos, muitas vezes, amados, eu me perguntei, por que Deus escolheu Abraão? Para fazer de Abraão o seu povo em particular. Porque, amados, é inegável quantos judeus são abençoados. Que existe algo sobre eles, que não existe fome no meio deles, não existe miséria. Passaram por muitas coisas terríveis, mas é um povo, amados, que o Senhor guardou e livrou como nenhum povo em toda a história da humanidade. É um povo diferente. Todos eles, aonde eles colocam a mão, vira ouro. São famílias unidas. Famílias que vivem verdadeiramente a vontade do Senhor. E muitas vezes eu perguntei: Senhor, por que Abraão? Senhor, por que o Senhor escolheu esse homem para abençoar tanto a sua descendência? E para fazer essa nação, por que não escolheu outro? Talvez aqui
escolheu Pedro Álvares Cabral, alguém que a gente tivesse benefício para colher desses frutos. Amados, e eu passei por muitos anos questionando isso ao Senhor. O que Abraão tinha de tão especial para ser escolhido por Deus? Dentre tantos homens na terra, ele escolheu Abraão. Abra a tua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lá no capítulo 18. Você talvez esteja achando que isso é algo bobo, simples. Amados, eu creio que cada homem na Bíblia tem uma função, tem um propósito muito específico e claro. Paulo foi levantado para pregar aos gentios, está muito claro isso. Moisés foi levantado para resgatar o povo de Deus da escravidão, está muito claro isso. Josué foi levantado pelo Senhor para fazer o povo possuir a terra que foi prometida. Se você olhar com muita atenção, todos os personagens na Bíblia têm uma função muito clara, objetiva e uma missão que Deus deu a ele e ele cumpriu. Agora, qual foi a missão que o Senhor concedeu de uma forma tão graciosa a esse homem e por que Deus escolheu esse homem? Capítulo 18 de Gênesis, versículo 18. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque foi essa a promessa. Agora olha o 19, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que cerca dele tem falado. Sabe por que Deus escolheu Abraão, amados? Porque ele iria assumir um compromisso com Deus, sem sequer ter filho, ele assumiu esse compromisso. Dizendo: Senhor, os meus filhos vão aprender a andar no teu caminho, eu vou ensiná-los. Eu vou fazer tudo. Amados, o motivo que Deus escolhe esse homem é porque esse homem não iria morrer, ele ser sepultado com tudo que Deus deu a ele, como Ezequias fez muitas coisas, e a próxima geração que se vire. Eu não quero saber o que o meu filho vai ser, o que ele vai, para onde vai, qual o caminho que ele vai andar. Eu estou preocupado com a minha vida. Eu estou preocupado em conquistar os meus sonhos, os meus projetos. E claro, eu sou temente a Deus, eu vou nos cultos, eu sou uma bênção. Mas o que vai ser dos meus filhos, isso é problema deles. O motivo na qual o Senhor escolhe esse homem é um só, amados. Não é porque ele era temente a Deus, Jó também era temente a Deus, e Jó veio antes de Abraão. Por que Deus não escolheu a Jó? Por que Deus não escolheu outros homens? O que tinha de tão especial em Abraão? Que Abraão tinha, amados, algo muito claro, algo que está na lei de Moisés, algo que nunca foi, amados, arrancado do povo de Deus. Isso foi uma cultura que em alguns momentos enfraqueceu, depois ganhou força, e hoje, amados, é inegociável com o judeu, é ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Isso eles não negociam. Por quê? Foi por esse motivo que Abraão foi escolhido. A Bíblia diz: porque as leis do Senhor, ele iria ensinar os seus filhos. Você sabe por que não foi em Moisés que Deus instituiu a circuncisão, mas foi em Abraão? Amados, presta atenção nisso. A circuncisão é uma cirurgia feita, amados, com uma pedra, aquela pedra pontiaguda. Não tinha anestesia, tinha nada disso. Uma criança de 8 anos. 8 anos. O prepúcio era cortado e aquela pele era arrancada e existia uma marca ali. E por que isso era feito já quando criança? Porque isso, amados, era a identidade exatamente pela razão e o motivo na qual o Senhor levantou esse homem.
para mostrar que, olha, a próxima geração já está comprometida com o reino de Deus. A próxima geração já tem a responsabilidade de seguir os seus mandamentos e de andar nos seus caminhos. Olha, o fruto da minha fertilidade já tem uma marca que agora é feita nos nossos corações de que ele pertence ao Senhor. Amados, esse homem foi levantado porque ele assumiu um compromisso muito antes de ter um filho. De que ele não estava preocupado com a sua vida somente. Nós temos que ser uma bênção nessa terra? Sim. Mas o Senhor nos deu uma responsabilidade que ninguém pode assumir. E foi por este motivo que o Senhor não escolheu a Jó. E foi por esse motivo que Deus não escolheu outros, mas escolheu Abraão para ser pai desta nação que o Senhor tanto abençoa há milênios. Porque eles tinham uma característica, amados, que é difícil de nós encontrarmos aqui. Nós estamos falando de Ezequias, um homem que foi abençoado. Mas olha Davi, foi o melhor rei que pisou sobre Israel. Amado pelos judeus de uma forma, amados, até em alguns momentos idólatra. E o que ele fez com a casa dele? Ele perdeu a casa dele. Abre em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 12. Quero ler algo com os irmãos. A marca do Senhor, esta é a circuncisão, ela estava inserida na próxima geração. Eu não tenho, amados, o desafio e a responsabilidade de ser uma bênção somente nesta geração. Nós temos que ordenar os nossos filhos, amados, para que eles também possam ser uma bênção. É responsabilidade nossa. Olha o que diz o capítulo 12 de 1 Samuel. Samuel já está no fim da sua carreira, está quase se aposentando, próximo da morte. Olha o que ele faz, capítulo 12, versículo 1, de 1 Samuel. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encandeci. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e cuja mão tenho tomado presentes, ou seja, suborno, corrupção, com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. O que ele está dizendo assim? Diante de todo o povo, ele chama todo mundo e fala assim: está aqui o rei que vocês queriam. Vocês não queriam um rei? Eu levantei um rei. Eu ofereci sacrifício, eu ungi ele, eu fiz tudo o que vocês queriam. Eu nunca aceitei corrupção, suborno. Eu tive uma vida irrepreensível. Desde criancinha, eu estive no templo do Senhor, eu estive na casa do Senhor, como um sacerdote servindo vocês. Eu vivi para vocês, e de uma forma inquestionável. Eu nunca dei motivo, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiquei devendo para ninguém, eu nunca fiz nada contra o povo de Deus. E eu estou colocando, e ele veio de cara limpa, amados, falar assim: se tem alguma coisa contra mim, pode levantar e falar: uma vez Samuel, você me ofendeu, uma vez, ele está diante do povo falando assim: fale, aqui está a minha vida, eu tenho alguma coisa contra vocês, eu fiz alguma coisa, um dia eu prejudiquei alguém, pode falar, tudo o que vocês quiseram, fizeram, e eu desde criança, eu dei a minha vida por vocês, eu me gastei, me deixei gastar por vocês. Olha o que o povo fala. Versículo 4, então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tende achado na minha mão. E disse o povo: sejam testemunha. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Imagine se um político vem diante do povo prestar conta da vida dele, da carreira política dele. É isso que Samuel está fazendo. Ele está chegando diante do povo e fala assim: encontre alguma coisa.
Olha aqui as minhas declarações de imposto de renda. Eu nunca roubei o povo. Eu nunca me aproveitei da minha posição. Eu nunca fiquei devendo para ninguém. Eu fui um homem correto. E o povo fala assim: realmente, Samuel, não temos nada para falar a teu respeito. Um homem irrepreensível, como Ezequias. Mas Samuel cometeu o mesmo erro de Ezequias. Você sabe por quê que Israel deixou de ter Deus como seu rei e ser guiado por Deus e ter uma teocracia, que é uma democracia que quem governa era Deus? Porque até então era assim, até Saul, quem dava as cartas, quem decidia se o povo ia para a guerra ou não, se ia fazer isso ou aquilo, era Deus. Só que chega um momento que isso para. Samuel unge um rei. E sabe por que Samuel unge um rei? Muitas vezes as pessoas falam assim: porque o povo, sim, o povo pediu. Mas sabe por que o povo pediu? Você está no capítulo 12, volta para o capítulo 8. 1 Samuel 8, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e era o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. 3. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza. Quando fala tomaram presentes, recebia suborno, eram corruptos. E tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Samuel, seus filhos não vão governar a gente. Seus filhos, amados, isso deve doer no coração de um pai. Diante de um conselho, ouvir: seus filhos são corruptos. Seus filhos roubam o povo. Eles recebem dinheiro para julgar as causas. Samuel, eles não vão reinar sobre nós, como você. Você, não existe nada para falar contra você. Nada. Você é irrepreensível. Você é um homem inquestionável. Mas seus filhos não vão reinar sobre nós. E todo plano muda. Tudo muda. Por um simples fator, que é água e higiene. Amém. Por um simples fator, porque Samuel não pôs em ordem a sua casa como Ezequias. Amados, isso é muito sério. E se você pensa e age que nós não temos responsabilidades, que o que importa é eu ser uma bênção, e os nossos filhos, amados, que resolvam a sua vida, eles que decidam, eles que trabalhem para entender e buscar a sua intimidade com Deus e saber quem é Deus. Amados, entenda isto: se nós não andarmos, e não basta nós andarmos na presença do Senhor, se os nossos filhos também não estiverem andando. Foi por este motivo que Eli foi ceifado. Foi por esse motivo que Israel virou escravo da Babilônia. Foi por esse motivo, amados, que Saul foi arrancado do reinado e o seu filho também. Porque apesar de ter um apreço por Davi, ele não era temente a Deus como Davi era. Amados, por não se importar com o futuro dos nossos filhos, o que o Senhor demonstra é que a sua descendência não tem continuidade. A sua história acaba aqui, Ezequias. Acaba em você. Você morreu, o seu nome vai ser perpetuado na palavra, mas a sua herança não continua. A sua descendência não continua. Porque nós temos esta responsabilidade, amados. O que o mundo tem se tornado
É uma terra cheia de, como nós sabemos lá em 2 Timóteo, e Paulo fala isso a Timóteo, homens amantes de si mesmo, que não estão preocupados com seus filhos, que não estão preocupados com o futuro, estão preocupados em resolver os seus problemas, em atingir os seus objetivos. Eu deixei aí herança para eles, tem dinheiro lá, vão repartir a herança entre os filhos, tem 10 filhos, divide lá entre os 10. Eu ajudei com isso, eu paguei a escola. E eles que se virem. Cada um que se vire. Amados, no reino de Deus, nós temos o dever e a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Deus vai cobrar de nós. A maldição que veio sobre Israel veio porque Ezequias, um homem, nós vimos, olha a intimidade que ele tinha com Deus, a resposta vinha de imediato. Deus parou a terra e fez a terra voltar, amados, por causa dele. E do que adianta nós sermos uma bênção? Nós temos algo maravilhoso, como Samuel era, irrepreensível, mas chegar o conselho e falar assim: Samuel, seus filhos não vão reinar. É um bando de corrupto, de homens que fazem loucuras. Nós não vamos permitir que esses seus filhos venham reinar sobre nós. E Samuel morreu com esta vergonha, amados, porque ele se preocupou com o reino de Deus, se preocupou em ser uma bênção, se preocupou em fazer a obra, e a sua casa perdida. Antes de fazer a obra do Senhor, o que o Senhor diz a Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Examina a tua casa. Você como marido, você como esposa, você como filho, você como pai, como mãe. Amados, o Senhor não vai fazer isto conosco. Os homens fazem isso. Os homens levantam pessoas para fazer a obra de Deus, sem se preocupar com a sua casa, e eles têm a sua casa destruída e devastada. E muitos deles estão feridos e caídos pelo caminho e voltaram para o mundo e não aceitam, amados, são coração, é terra ferida, rasgada, não aceita voltar para a presença do Senhor, porque o preço que eles pagaram foi muito caro. Perderam os seus casamentos, perderam as suas esposas, perderam os seus maridos, perderam os seus filhos, porque ouviram homens que não estavam preocupados com isso. Não estava preocupado, primeiro vai consertar a sua casa. Por isso, nós estamos estudando aqui toda quinta-feira sobre os ministérios. Nós vimos sobre o diaconato, sobre a vida pastoral, que é o seguinte: antes de ser diácono, como é que está a sua casa? Não, põe em ordem a tua casa primeiro. Põe em ordem a tua casa, senão você não vai ser pastor. Você não vai ser diácono. Você não vai assumir responsabilidade. Porque muito mais importante do que as suas mãos na obra do Senhor, são as suas mãos na sua casa. E por que eu estou falando isso aos irmãos, amados? Alguns meses atrás, o Senhor me cobrou isso. Eu oro pelos meus filhos constantemente. Constantemente. E um dia Deus me pegou de jeito, amados. Ele falou assim: isso é o suficiente? É só isso? Eu falei assim: não, eu vou fazer mais. Nós começamos, talvez os irmãos não saibam, todo domingo de manhã. Eu comecei, e olha como é a obra de Deus, amados. Eu comecei a fazer um estudo com os meus filhos em casa, todo domingo de manhã. Nós temos discipulado, nós temos a clínica, e por volta de umas 11h30 eu começo o estudo com eles, antes do almoço. A gente senta no sofá e começamos a falar da palavra. Recentemente agora, a filha de uma vizinha começou a participar também. Aí quando isso aconteceu, eu já comecei a olhar, falei: Senhor, daqui a pouco vai nascer um trabalho só de crianças aqui. Quando eu, amados, entendi que eu precisava fazer mais pelos meus filhos. E eu não estou falando de casa, não estou falando de escola, não estou falando de roupa, não estou falando de sustento. Uma das ordenanças dos judeus é que eles precisam escrever em toda a casa, nos umbrais, nos espelhos, nas paredes, eles escrevem a palavra de Deus, para que os seus filhos cotidianamente, toda hora estejam olhando, lembrando e meditando na palavra.
foi por esse motivo que o pai deles, Abraão, foi escolhido pelo Senhor. Ele não foi escolhido porque ele era uma bênção. Ele não foi escolhido porque ele era um homem esperto, porque ele era sábio. Não, amados, ele foi escolhido por uma razão só. Porque ele iria ensinar o seu filho tudo aquilo que Deus ensinasse para ele. Se não houver continuidade, não existe propósito na nossa vida, amados. Nós não estamos aqui para ser um bom funcionário, um bom empresário, constituir isso, construir, comprar, vender. Nós não estamos nessa terra. Isso tudo é sustento. Pela graça de Deus, Ele cuida de nós e abre as portas. Nós estamos nessa terra com um único propósito. E assim o Senhor mostra, através da vida de Abraão, o nosso propósito é pôr em ordem a nossa casa para que os nossos filhos possam ser uma bênção nesta terra. Para encerrar, abre nos últimos livros da Bíblia. Olha o que o apóstolo Pedro capítulo 1 de 1 Pedro. Capítulo 1. Desculpa, 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Pedro fala, amados. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Para aqui um pouquinho. Muitas vezes, amados, eu já fui criticado porque a minha relação com os meus filhos é quase que na totalidade do tempo exortação, correção, chamando a atenção deles. Só que tem uma característica, eu já falei uma vez isso na igreja. Eu não vejo ninguém ensinar, corrigir e exortar os meus filhos. E não é que as pessoas devem fazer isso. Isso é a minha responsabilidade. É a minha responsabilidade. O vô e a avó não vão fazer isso. A professora na escola não deve fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. O mundo vai criar todo um cenário para ele ilusório. De que ele não sabe quanto custa as coisas. Um dia eles estavam aqui falando, eles não fazem ideia de quanto custa as coisas, de quanto vale. Eles não fazem ideia disso. Isso é problema do meu pai. E Pedro está falando assim, amados, eu nunca deixei de exortar vocês. Eu me constituí como líder desta igreja para exortar, para chamar a sua atenção, para abrir os teus olhos. Se você quer viver no mundo encantado, vai lá fora. Se você quer viver debaixo de ilusão, vai lá fora. Aqui você vai aprender qual é a verdade. Ele continua dizendo assim, ainda que bem a saibais, eu sei, filho, que você já sabe que isso não pode. Pai, por que você continua? Porque isso tem que gravar no teu coração. Porque isso tem que ficar firme na tua cabeça. Você não pode se esquecer que você não deve fazer isso, que esse é o caminho. É um processo cansativo? É, amados. Cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, discipular. É cansativo? Eu sei que você já sabe, porque eu já falei isso mais de 10, 20, 30, 100 vezes. Mas eu não me canso de chamar a sua atenção. Ele continua dizendo o quê? E estáis confirmados na presente verdade. 13. E tenho por justo, quando estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Todas as vezes que eu estiver diante de você, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou trabalhar só no que você precisa melhorar. O que você não precisa melhorar, eu vou simplesmente ignorar. Porque você mesmo vai colher os frutos daquilo que você acerta. Eu não preciso falar, eu não preciso encher a sua bola, eu não preciso falar que, olha, eu não preciso, eu só estou preocupado com o que tem que ser corrigido. Eu só estou preocupado com o que tem que ser acertado. Porque que não adianta você ser uma bênção aqui, ser terrível, ser um ótimo profissional e um péssimo pai. Do que adianta você ser uma ótima esposa e uma péssima filha? Tem que ser por completo. E muitas vezes nós pais, nós ficamos, amados, olhando por uma qualidade dos nossos filhos, achando que aquilo é suficiente. Mas ele também é bom nisso. E daí? E o resto? E ele está falando assim, olha, em tudo, versículo 14, sabendo
que brevemente hei de deixar este tabernáculo. Ele também já estava próximo da morte, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tenho revelado. 15, agora presta atenção. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Sabe o que Pedro está falando? Eu já estou trabalhando para que depois que eu morra, tudo aquilo que eu ensinei para vocês vai continuar no meio do povo, não vai ser tirado. É a garantia que eu tenho que dar aos meus filhos, de que quando eu morrer, eles nunca vão se esquecer daquilo que nós ensinamos. Não é morreu e acabou a história. Como Manassés, que fez tudo diferente do seu pai. E Manassés não era nem para existir, amado, foi por graça e misericórdia de Deus. Ele nasceu 3 anos depois dessa sentença de morte que foi dada ao seu pai. Ele nem era para existir. E Pedro está falando assim, eu vou dar um jeito, não se preocupe. Sabe por que eu exorto? Sabe por que eu fico o tempo todo ali, ensinando, apertando e falando, até entrar? Porque quando eu morrer, eu garanto que esta palavra vai permanecer. Do que adianta, amados, nós ganharmos o mundo inteiro e a nossa casa está perdida. Por isso Isaías chega a Ezequias e fala assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa antes de você morrer. Você tem que arrumar a tua casa. Olha os seus filhos. Olha o seu casamento. Você está preocupado com tanta coisa? Olha a tua vida. Você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom filho. Se você é, amém, glória a Deus, guarda essa palavra para você. Mas talvez se nós pararmos para examinar, mas nós vamos saber que temos muita coisa a fazer pelos nossos, pela nossa casa. E é triste, amados, ver como grandes homens de Deus fizeram grandes coisas, foram marcados e estão, amados, marcados na história da igreja e do povo de Deus. Mas morreu com eles, porque a geração seguinte foi totalmente perdida. Cadê os filhos de Salomão? Você nem sabe quem são. Sabe por que você sabe qual é o filho de Abraão? Porque ele foi uma bênção. E o seu neto foi uma bênção. Amados, porque Abraão se preocupou em cuidar da sua casa. Ele falou, Senhor, aquilo que o Senhor me ensinar, meu filho vai saber até mais do que eu. Vai entender mais. Vai ser melhor do que eu. Nós estamos preocupados em nós sermos melhores. Nós estamos preocupados em nós alcançarmos os nossos sonhos. Nós atingirmos os nossos objetivos. Sendo que o Senhor espera de ver em nós também, amados. Claro que nós venhamos a ser uma bênção, mas e os nossos filhos? E a nossa descendência? E a nossa casa? Se tiver que renunciar a alguma coisa, eu quero falar aqui a todos os pais, temos vários aqui. Renuncie a qualquer coisa, mas não seus filhos. Ah, mas se eu fizer isso, meu pai, minha mãe vai virar a cara para mim. Pode virar. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter dificuldade porque eu vou ter que talvez até abrir mão do emprego. Amados, eu quero testemunhar isso aqui, Quando nós decidimos que a Jéssica não ia trabalhar mais, amados, o salário dela representava 40% da nossa renda. De uma renda justa. Pagava as contas, não ficava sobrando, não ficava faltando nada, mas também não sobrava nada. Era centavos que tinha na conta. Já testemunhei isso aqui aos irmãos uma vez. A gente sacava R$100 e ia para o mercado com uma nota de R$100, porque nem adiantava passar no cartão. Era aquilo ali. Se tem que fazer a compra, encaixar dentro de R$100. Se não encaixar dentro de R$100, devolve. Porque nós decidimos, amados, em que nós queríamos priorizar o nosso filho. Nós vamos cuidar dele. Se tiver como você trabalhar, mas continuar com ele, vai ser uma bênção. Mas se não tiver como... E foi um ato de fé. E foi, entre aspas, coincidentemente, que neste momento, Deus começou a suprir mais o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, para cobrir aquilo que ela era importante. Porque a prioridade para nós naquele momento foi o nosso filho. A prioridade para nós naquele momento foi assim, não, nós vamos cuidar dele.
E quando eles estiverem independentes, já estiverem lá, talvez você volte a trabalhar. Nós também éramos tolos em achar que com 4 ou 5 anos não precisava mais da supervisão dos pais. Pelo contrário, amados, agora é pior ainda. E é pior, e o mundo está piorando. Então você tem que estar de sentinela, olhando para todos os lados. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Você está achando que Deus nos levantou para ser pastor de uma igreja numerosa? Ele nos chamou para isso. Mas antes, eu tenho que pôr em ordem a minha casa. Senão Ele não conta comigo para isso. Se não estiver em ordem a minha casa, se a nossa casa não estiver no curso correto das coisas, amados, o Senhor não será conosco. O que adianta sermos uma bênção e sermos envergonhados como Samuel foi? Ezequias, que estava pouco se importando com a próxima geração. Que ele que resolva os problemas dele. O que é importante é que eu vou viver mais 15 anos, vou aproveitar a minha vida, vou fazer tudo, claro, vou continuar temente a Deus, indo em todos os cultos, mas olha, cada um com seus problemas. Amados, não é assim que funciona o reino de Deus. Eu tenho que ser uma bênção, mas eu também tenho que garantir que os meus filhos também vão ser uma bênção. E é difícil, amados. Eu não tenho garantia nenhuma de que os meus filhos vão ser uma bênção. Mas eu continuo fazendo como Pedro aqui, me esforçando, exortando. E eu quero, Senhor, Deus sabe disso, que o dia que eu morrer eu quero que continue isto com eles. É por isso, amados, que nós vemos muitos filhos de sacerdotes perdidos. Porque os pais se preocuparam tanto com a obra de Deus e não colocaram em ordem a sua casa. Não se preocuparam com seus filhos. Nós temos esse dever e esta responsabilidade, amados. Antes de qualquer coisa, antes de nascer qualquer desejo, antes de você pensar em fazer algo pelo reino de Deus, amados, olhe para a sua casa. Isso é a coisa mais importante que o Senhor tem para nós até o momento. Depois de estar em ordem a casa, pode ser que viemos a receber outras responsabilidades. Não existe bem mais precioso que aquilo que ele chama de herança do Senhor. Foi Ele que nos concedeu, Ele que escolheu, para nos confiar. Amém?